Graça e paz, igreja. Amém? Bem, desde o primeiro domingo deste ano, nós estamos vivenciando uma série de mensagens que temos intitulado Contentamento ou Descontentamento. Mas o interesse nosso e o desejo do nosso coração e oração é para que nós venhamos a aprender a viver o verdadeiro contentamento em Deus. Essa é a terceira mensagem sobre esse tema. E eu quero mais uma vez nessa noite orar com você, que você possa voltar o seu coração para Deus agora e aquietá-lo, para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Vamos orar? Senhor, diante de Ti estamos, diante da Tua palavra, e nós muito nos alegramos, primeiramente porque podemos estar aqui para adorar o Senhor, em saber que o Teu Filho nos salvou, nos perdoou, e hoje nós podemos cantar louvores a Ti. Obrigado, Senhor. E nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. Por isso nós queremos aquietar todo o nosso ser, para apenas ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, porque para nós a Tua palavra é verdade, ela é importante para nós. Nós queremos sair daqui impactados por Ti e pela Tua palavra. Fala conosco, fala com cada um dos Teus filhos aqui, transforma o nosso coração, pois queremos viver uma vida totalmente voltada para o Senhor, e queremos viver o pleno contentamento que somente em Ti é possível. Essa oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Contentamento. Como nós já havíamos falado, há pelo menos no Novo Testamento, 2 versos que nos levam a pensar sobre contentamento. E o primeiro que nós destacamos é o de Filipenses 4:10, onde o apóstolo Paulo ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se nós pararmos um pouquinho para pensar nesse versículo, nós veremos que, Fran, só de trás, por favor, senão eu não enxergo aqui. Aí, obrigado. Nós podemos parar para pensar de que, se Paulo aprendeu, nós também devemos aprender a viver contente. E contentamento é coisa de pessoas maduras. Paulo ele cresceu espiritualmente. Ele aprendeu em toda e qualquer circunstância. Ele cresceu. Então contentamento é coisa de pessoa madura, que está crescendo espiritualmente. E aqui nós já temos visto de que é uma maturidade espiritual que nós estamos pensando. Porque a pessoa ela pode ter uma certa idade, mas não ser madura espiritualmente. Então Paulo ele cresceu espiritualmente, e por isso ele aprendeu a viver contente, em toda e em qualquer circunstância. Se contentamento é coisa de pessoas maduras, por outro lado, nós precisamos compreender que descontentamento do coração é coisa do coração que precisa ser tratado e precisa de amadurecimento, precisa ser amadurecido. Então pessoas que vivem descontente na vida, esse coração ele precisa ser tratado, porque ele precisa de amadurecimento, ele precisa amadurecer. E foi isso que aconteceu com Paulo. Cresceu, amadureceu, e por isso no final da carta de Filipenses ele pode dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E há um outro versículo que também nós destacamos, onde o autor aos Hebreus ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. O coração que não é tratado, que não é amadurecido,
ele tende a ficar descontente com a sua vida, com as coisas que acontecem, ou até mesmo com as coisas que ele tem, ou então com as coisas que ele não tem. Mas o autor aos Hebreus, ele exorta, primeiramente, para que a vida ela seja sem avareza, e que a pessoa deve viver contente com aquilo que tem. E pensando um pouco mais nesse versículo, na avareza, a avareza é o desejo que escraviza o coração, que faz com que a pessoa deseje cada vez mais, um desejo insaciável por qualquer coisa. A avareza é aquele desejo que a pessoa tem de querer, e de querer mais. E ao querer mais, a pessoa ela passa a viver por aquilo que ela quer, e aquilo vem e toma o coração. E aquilo torna-se para ela algo insaciável. Ela quer, e ela quer. Temos aprendido aqui, por várias vezes eu tenho falado, de que a palavra, ela ganha significado dentro do contexto que ela tem. Então a avareza, ela pode ser tanto por questões de bens materiais e de dinheiro, como de qualquer outra coisa que o seu coração deseja, e deseja de modo insaciável, e você quer sempre mais, mais e mais. E aí então o contentamento de uma pessoa que é avarenta, insaciável, está em possuir mais. Então, para ela estar feliz, para ela estar satisfeita, para ela estar contente, ela precisa de mais, ela precisa de um pouco mais. E aí então, ela vai buscando isso na sua vida. E para alcançar esse objetivo de ser contente, de querer mais, a pessoa ela não somente se torna egoísta, e ela não consegue compartilhar nada da sua vida. Ela não consegue compartilhar as coisas, porque o foco está nela. Mas também, essa pessoa ela se torna hedonista. Ela vive pelo prazer dos seus desejos. E quando é necessário, ela usa as pessoas para o seu contentamento carnal. É terrível, queridos. É terrível. Buscar contentamento nas coisas que não têm fim, naquele coração que é insaciável. A pessoa se torna egoísta, ela não consegue dividir nada. Quando eu era criança, até mesmo depois, né? É que faz tempo que eu não ouço mais, mas era comum dizer: fulano cicrano, aquele camarada, ele consegue atravessar a piscina com um sorrisal na mão, e ele chega até lá e não derrete o sorrisal. Por quê? Ele quer, só pensa em si. Ele não consegue abrir mão, ele não consegue dividir. E o hedonista é aquele que só pensa em si de tal maneira que a vida dele é uma busca pelo prazer, e o contentamento dele está nisso. Então são dois versos que já nos leva cada vez mais a pensar sobre esse tema. Mas antes de nós lermos o texto, eu tenho algumas poucas perguntas que eu gostaria de fazer agora, para que quando nós estivermos meditando no texto que vamos ler, seja assim possível nós respondermos para Deus. E a primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite é: em que consiste a sua vida?
A sua vida consiste em buscar o contentamento nas coisas que o seu coração deseja? Olha para a sua vida e para o seu coração. Em que consiste? Você vive para buscar algo e você diz: quando eu alcançar, sim, ali eu estarei contente e feliz? Em que consiste a sua vida? E uma segunda pergunta é: o seu contentamento está baseado em Deus e no seu amor para com Ele? Olha para a sua vida e para o seu coração. O que de fato te traz contentamento? É Deus? É o seu amor para com Ele? Vamos meditar no texto? E vamos deixar o texto responder para nós, para que a gente possa dar uma resposta para Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E nós vamos ler do verso 13 ao verso de número 21. Espero em Deus que eu consiga ser fiel ao texto, para que possamos meditar nesse tema de contentamento. Então, Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número 13, a palavra de Deus, ela diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu fruto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Bem, como de costume, Jesus, junto com seus discípulos, Jesus estava sempre andando no meio da multidão, e sempre havia pessoas perto dele. E nesse momento havia um homem, e esse homem ele pediu algo para o Senhor Jesus Cristo. Mas à luz desse texto, eu quero poder pensar para vocês, com vocês, de que a nossa vida ela deve estar na direção de Deus.
E desde já eu quero afirmar para vocês de que não existe verdadeiro contentamento quando o homem ele não está na direção de Deus, mas quando o homem ele vive a sua vida na sua própria direção ou na direção do seu coração. Quando o homem está vivendo na direção de Deus, ele pode desfrutar de contentamento. Mas quando o homem ele vive a sua vida na direção do seu próprio coração, ele não vai conseguir desfrutar do verdadeiro contentamento. E esse texto aqui nos mostra de que um homem ele pediu algo para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ao invés de atender este algo que esse homem pediu, Jesus deu um conselho para este homem. E depois ele contou uma parábola para este homem, para que ele pudesse refletir na sua própria vida, nos seus próprios desejos, no próprio intento do seu coração, para que ele pudesse obter a resposta. E geralmente o Senhor Jesus ele faz isso conosco. O Senhor ele faz isso conosco. Às vezes nós pedimos algo para Ele, Ele fala algo no nosso coração, Ele diz: reflita, porque aí você vai ter a resposta que você precisa. E aqui não foi diferente. Porque viver na direção de Deus, a gente já pode compreender de que a pessoa ela não vive a reclamar das circunstâncias. Quem vive na direção de Deus, a pessoa ela não vai viver a reclamar das circunstâncias. E como o tema da nossa série é contentamento, já é possível também compreender de que quem vive na direção de Deus, não somente não vive a reclamar das circunstâncias, como também aquele que vive o verdadeiro contentamento, ele não vive a reclamar das circunstâncias. Porque Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. Então as circunstâncias elas podem ser adversas. No entanto, para aquele que busca o contentamento no lugar certo, que tem a sua vida voltada para Deus, as circunstâncias não mexerão com o seu coração, de modo a fazê-lo insatisfeito ou descontente, porque não depende das circunstâncias. E nesse momento aqui, havia um homem a reclamar de uma situação em que ele estava vivendo. E esse homem então ele diz, nesse momento, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Algumas situações dentro de casa parece que nos causam tristeza, né? E descontentamento. Gente, ainda mais quando se trata de herança. Está tudo indo muito bem, a família, os irmãos dentro de casa, mas às vezes basta os pais morrerem, o que acontece? Já começa já. Eu quero a minha parte. Vamos dividir isso aqui. E parece que aquela paz que existia, deixou de existir. Porque parece que alguma coisa aflora ao coração. E nesse momento aqui, um dos irmãos disse: mestre, ordena meu irmão, para que ele reparta comigo a herança. Fala para ele fazer isto. E o que nós vemos numa situação como esta? Que existem dois corações, dois irmãos, vivendo uma mesma situação, as mesmas circunstâncias, mas dois corações diferentes. Um
que não dava o que é devido ao irmão. Pois se a herança é uma herança familiar, todos devem ter a sua parte. Mas o que dá a entender é que um que não queria dar. Então nos leva a entender de que um coração era apegado. Não queria dividir, não queria compartilhar, não queria ceder. E possivelmente é aquele tipo de coração que é tudo meu. E ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim. E por outro lado, uma outra pessoa, um outro coração, que não quer ficar sem a sua parte. Esse coração já é diferente? Não, eu quero a minha parte. Enquanto um queria tudo, o outro queria também. Enquanto um não queria dar, o outro ele queria a sua parte. Eu quero os meus direitos. Eu tenho o direito de obter a minha parte na herança. Por isso eu quero. Um coração que não quer ficar no preju. Um coração que exige os seus direitos. E se nós pararmos hoje para ver, não é diferente. Em muitas casas, em muitas famílias, em muitas situações. Um não quer dar, o outro briga pelos seus direitos. Eu quero justiça, porque eu tenho direito. Duas pessoas, dois corações, se manifestando de uma maneira diferente. Corações apegados a quê? Aos seus próprios interesses, aos seus próprios desejos. Um apegado, o outro que não quer abrir mão, um que busca os seus direitos, um que quer justiça, e o outro que não está nem aí. É uma situação assim, que se deparou ali com o Senhor Jesus Cristo. Mestre, Rabi, ordena que Ele me dê a parte, ordena. O descontentamento está muitas vezes em considerar o seu problema de uma única perspectiva, a perspectiva do seu próprio coração. Você consegue só ver a situação, o problema, numa única perspectiva, do seu coração, dos seus desejos, dos seus interesses, dos seus direitos, e mais nada. Você não consegue ver o do outro, você não consegue ver a de Deus, só você. Só você. Querida igreja, isso é terrível. É terrível quando o nosso coração se perde dentro de nós. Não há contentamento numa situação como essa. Haverá apenas descontentamento aqui dentro. Haverá apenas insatisfação aqui dentro. Não há contentamento quando vive a reclamar. Não há contentamento quando não vive na direção de Deus. Não há. Alguma coisa está errada, como alguma coisa estava errada aqui. Amém, querido? Estamos juntos? E nessa situação, em que o homem pede para Jesus ser o juiz, para que ordena, para que Jesus resolva aquela causa familiar de herança. Olha só que interessante. Há uma resposta do Senhor Jesus Cristo.
E nessa resposta nós podemos compreender uma coisa: de que a vida ela não consiste nos desejos insaciáveis do coração. E por outro lado, então, nós já podemos compreender de que o verdadeiro contentamento ela não consiste numa vida em que quer que os seus desejos insaciáveis eles sejam satisfeitos. Não há contentamento numa vida assim. Não há. E nesse exato momento, quando Jesus, ele ouviu aquela petição, ele disse assim, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quem foi? Jesus, ele não estava no meio deles como juiz, outorgado como juiz para resolver causas. Jesus não era aquele que estava se assentando no tribunal terreno para resolver as causas da irmandade. Não, ele não veio com esse papel. Quem me constituiu juiz para resolver essa situação de vocês? Não. Ali Jesus ele se posiciona. Mas Jesus ele não fica quieto. Jesus sabe que tem um problema. Jesus sabe que existe algo no coração ali daquelas pessoas e daqueles irmãos. Jesus sabe que há uma insatisfação, um descontentamento. Ele sabe. Então Jesus, mais do que um juiz que se assenta no tribunal terreno para partilhar a herança, Jesus com muita graça e com muita sabedoria e amor, como aquele que quer que os corações sejam libertos, ele diz assim, então lhes respondeu, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Uau! Eu pedi para ele ser o juiz e resolver essa situação, agora o mestre vem com essas palavras? Deixa eu parar um pouquinho para refletir, porque ele não quer ser o juiz entre nós, mas ele está dizendo, tem cuidado, com todo tipo de ganância e de avareza. Tenha cuidado com o seu coração, tenha cuidado com tudo aquilo que você deseja, e que toma o seu coração, tenha cuidado, guarde a sua vida disso, tenha cuidado. Isso serve para nós, queridos, para nós olharmos para a nossa vida, para nós pensarmos de que nós precisamos ter cuidado com aquilo que muitas vezes sobe aqui e nos faz ser gananciosos e avarentos. Desejos insaciáveis e muitas vezes descontroláveis. Quer porque quer. Cuidado. Não seria mais fácil o Senhor Jesus Cristo dizer assim para o irmão, ei, divide com ele, larga a mão de ser avarento, dá a sua parte para ele, e você para de reclamar, pega e vai embora e acabou. Mas não foi isso, porque o problema não estava somente na questão do repartir,
havia algo a mais que o Senhor Jesus ele queria alcançar aqui dentro. E sempre Deus ele quer alcançar aqui dentro da nossa vida. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele pode resolver os problemas, as circunstâncias que vivemos, que muitas vezes quer nos levar à tristeza, ao descontentamento. Ele quer, ele pode. Mas muito mais do que isso, ele quer fazer com que a gente reflita em nós, dentro do nosso ser. Por isso ele diz: tenha cuidado. Você que está pedindo para o seu irmão repartir, tenha cuidado com o seu coração. Guarda o seu coração de tal maneira que o seu coração não seja apegado nisso. Tenha cuidado. Guarde a sua vida com relação a isto. Porque a vida, ela não consiste em ter o que o coração deseja. Amém? Não consiste. Não consiste. Existem pessoas que hoje estão numa luta ferrenha, judicial, pelos seus direitos. E vive e reclama como que se a sua vida consistisse nisso. Mas não consiste, querido. Não consiste. Não consiste. A nossa vida não consiste naquilo que o nosso coração ele anseia e deseja. Deus permite? Sim. Mas a vida não consiste nisso. Se a vida não consiste nisso, por que lutar? Por que brigar? Por que criar demanda? Por que quebrar relacionamentos? Por que, se a vida não consiste nisso? Por quê? Há momentos de que nós temos que aprender a abrir mão daquilo que nós temos por direito, porque a nossa vida não consiste nisso. Amém? Não consiste. E sempre Deus ele vai nos dar a oportunidade para mostrar para nós aqui dentro. E o Senhor sempre vai estar pronto para trabalhar com o nosso coração. Amém? Como Ele estava trabalhando aqui, no coração dele. Então o que o Jesus ele estava querendo dizer? Olha, a vida não consiste nos desejos insaciáveis do coração de um homem. Não consiste. Para com essa bobeira. Tá bom? Para com isso. Não vale a pena. Não vale. Eu não sei se vocês se lembram dessa expressão aqui. Minha casa, minha vida. Lembra disso? É quem se lembra? É o programa de um governo, não era? Minha casa, minha vida. O que significa essa simples frase aqui? Essa propaganda. Que a minha casa, ela é a minha vida. De que, por outro lado, a minha vida, ela consiste em ter a minha casa. A minha vida, ela não tem sentido sem a minha casa. Portanto, a minha casa é a minha vida. A minha vida só vai ter sentido, ela só vai estar satisfeita e contente se eu tiver a minha casa. Então, em que subsiste a minha vida? Na minha casa. Pegadinha de marketing, não é? Para pegar o coração.
a tal ponto das pessoas terem e poderem dizer: eu necessito de uma casa, porque a minha casa é tudo o que eu preciso para ser feliz e para estar contente. E é o que o Senhor Jesus ele está dizendo: não, a vida não subsiste nas coisas terrenas. A vida, ela não consiste na riqueza, na abundância, daquilo que você quer, daquilo que você almeja alcançar. Não, a vida não subsiste, não consiste nisso. Você pode ter uma casa, sim, ter uma casa é boa sim, mas você não pode fazer da sua casa a sua vida. Porque se você fizer a sua casa a sua vida, eu pergunto: e Deus, aonde está Deus na sua vida? Se você diz que o seu marido é a sua vida, eu pergunto: e Deus a sua vida? Se eu pergunto, se você fala que o seu filho, a sua filha é a sua vida, eu pergunto: e Deus a sua vida? Não, todas essas coisas elas podem ser importantes na sua vida, elas podem ter lugar na sua vida, mas a sua vida não consiste nessas coisas. Posso ouvir amém? Não consiste nessas coisas. E o mal desse século faz com que você pense nisso, deseje isto, e busque isso, para a sua satisfação, para o seu desejo, e para o seu contentamento. Amém? Não, não, não pode ser assim, querido. E é isso que o Senhor Jesus, ele está dizendo para aquele homem. A vida consiste em viver na direção de Deus, amém? A vida consiste nisso. Então aquele homem veio e pediu: mestre, fala para o meu irmão dar a minha parte. Aí Jesus ele disse: quem me constituiu juiz entre vocês? Aí Jesus diz: guardai-vos, tem cuidado com a avareza do coração, com a ganância, porque a vida não consiste nisso, na riqueza dos bens. Aí Jesus, ele conta uma parábola. Vamos ler novamente essa parábola, verso de número 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo onde o homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aí Jesus ele conta uma parábola para ilustrar aquela situação. E Jesus assim: havia um homem, esse homem ele já era rico, e ele ficou mais rico ainda, ele teve mais coisas ainda, ele teve tanta coisa, deu tanto fruto, que ele não tinha lugar para estocar. E aí, ele pensou consigo mesmo: já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar o meu depósito, o meu celeiro, e eu vou aumentar, porque daí eu posso pôr tudo aqui dentro. E eu vou ter coisa para o resto da vida, para tantos anos que eu nem vou conseguir ver o fim disso. E aí eu vou poder descansar à vontade,
vou poder viajar, vou poder ficar de boa, vou até comprar uma rede, então ficar aí tranquilo, e vou me regalar nisso, eu vou fazer isto. Aí Jesus ele conta essa parábola, de um homem que tinha em abundância e passou a ter mais ainda. E esse homem, ele arrazoou consigo mesmo, ele pensou consigo mesmo, mas já é possível perceber de que toda a sua vida estava voltada para si mesmo. Eu vou derrubar o meu celeiro, vou construir mais, um maior, vou pôr tudo ali dentro e vou viver tranquilo. É isso que eu vou fazer, despreocupado. Tenho tudo, não preciso de nada. É isso que eu vou fazer. Se nós não entendemos o que Jesus está querendo dizer, nós vamos pensar assim: ele foi um bom administrador, pelo fato de que ele teve a sabedoria, ele conseguiu enxergar de que o celeiro dele era pequeno, ele derrubou tudo e construiu um maior, é para guardar. Ele é um bom administrador, ele não perdeu nada, ainda ele vai desfrutar de tudo. Ele é um bom administrador. Mas onde está o erro dele? Porque uma questão não é de administrar, a questão é aonde é que o coração está. E o coração desse homem estava voltado para quem? Para si mesmo. Ele tinha tudo, a sua vida, a sua segurança, a sua confiança estava naquilo que ele tinha. A questão não era de administração, a questão não era de investimento, a questão era de coração. Um coração que estava voltado para si mesmo. Eu não sei quanto é que você ganha, mas pense que você entende hoje o quanto que você precisa para você viver com a sua família. E o seu coração, ele não está voltado para você mesmo, mas o seu coração ele vive na direção de Deus. E amanhã você passa a ganhar o dobro ou o triplo do que você ganha. O que você vai fazer? Eu temo, porque se eu vier a ganhar amanhã o dobro ou o triplo do que eu ganho, a primeira pergunta que eu vou fazer é: Deus, o que o Senhor quer com isso? Porque eu sei o quanto eu preciso para viver com a minha família. Por que esta abundância? Por que tudo isso na minha vida? Qual é o teu propósito? No entanto, se o coração não está voltado para Deus, se o coração ele está voltado para si mesmo, não vai ser diferente da parábola. Ele vai dizer: agora que eu vou comprar o carro zero, agora que eu vou conseguir viajar, agora que eu vou conseguir ter tudo que eu quero, sim, agora eu vou fazer tudo isso, porque agora eu posso. Eu nasci para vencer, eu não nasci para ser um perdedor.
Eu sou feliz, eu sou mais que vencedor, agora eu posso todas as coisas e vou fazer tudo o que eu quero. A sua vida não está voltada para Deus. A sua vida está voltada para si mesmo. Pense de que num dado momento, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí depois Ele diz, que todas as coisas vos seriam acrescentadas. Aí depois Ele diz, mas busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Busque em primeiro lugar. Uma vida, um coração que é voltado para si mesmo, ela só vai ter olhos no seu bem-estar, naquilo que o seu coração está apegado e desejoso, e vai fazer da sua vida aquilo que tem nas suas mãos. Jesus, Ele conta uma parábola, para que aquele homem ele possa entender. Não tenha a sua vida voltada para si mesmo. Não faça isso. Tenha a sua vida voltada para Deus, amém? Tenha a sua vida voltada para Deus. Olha o que o Senhor Jesus, Ele diz na parábola, no verso de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus, nesse dado momento, Ele enfatiza. Na parábola, Deus Ele diz para esse homem rico, que tem abundância, que está vivendo para si mesmo, Ele diz: louco, você é louco para viver desta maneira, porque tudo que você tem, tudo que você conquistou, construiu, para quem é? Para quem você vai deixar? Você é louco. Você é louco. Porque te pedirão a tua alma. Você é louco porque a vida é curta. A vida é curta demais, queridos. É loucura viver uma vida voltada para si mesmo. É loucura. E o que nos dá a entender de que esse homem dessa parábola, ele só conseguia viver para uma coisa, para aquilo que o coração dele desejava, para a riqueza, para a ganância e para a avareza. E isso era tão veemente na vida dele, de que não havia ninguém para ele deixar como herança. Para quem você vai deixar? A própria palavra de Deus já nos ensina de que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. E quantas pessoas hoje deixam de cumprir a ordem de Deus para se casar, para viver o seu sonho profissional? Não constitui família, não gera filhos, constitui uma profissão, cresce na profissão, faz da sua profissão a sua identidade, viaja, tem o que quer. Louco. Quando você morrer, para quem você vai deixar tudo isto? Você só está pensando nisso, em mais nada. A vida não consiste nessas coisas. Amados, a vida ela é curta demais para gastar numa futilidade como essa daqui, amém?
Por isso que nós temos que voltar a nossa vida para Deus. E o Senhor ainda continua dizendo nessa parábola, Ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o homem que vive para si mesmo, o homem que só pensa em si mesmo, o homem que faz da sua vida aquilo que é a sua conquista, o seu contentamento. A vida dele é curta, a vida dele é fútil, ele vai morrer. E quando ele morrer, ele não vai deixar nada para ninguém. E o pior é que ele se esqueceu de Deus. Ele não viveu para Deus. Ele não entesourou nada para Deus. A sua vida não estava nem aí com Deus. O que importa é a minha vida, o que eu quero, o que eu desejo. Não há contentamento nisto. Amanhã a nossa vida pode acabar. E se acabar, o que será de nós? Para quem nós vivemos? Para quem você abre os seus olhos todo dia pela manhã? Para quem você trabalha todos os dias? Para quem você gasta o seu tempo, as suas horas estudando? Para quem você casa? Para quem você constitui e alcança as coisas? Será que é para Deus? Para quem você vive? Será que você vive somente para si? Ou no seu coração arde o desejo de viver para Deus? Para quem? O nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, deve ser Deus. Uma vida totalmente voltada para Deus. Posso ouvir um amém? Totalmente voltada para Ele. Eu quero ir para os finalmente e dizer: a vida é curta, ela é curta demais, por isso ela não deve ser desperdiçada na futilidade do contentamento nas coisas dessa vida. Não perca tempo nisso, ela é curta demais. Não gaste a sua vida nisso. Não gaste, porque o verdadeiro contentamento está em viver na direção de Deus e para Deus. Posso ouvir amém? Por isso, não busque contentamento vivendo na direção do seu coração, porque se você viver na direção do seu coração, você vai estar vivendo na direção dos seus desejos. E você não vai estar vivendo para Deus, você vai estar vivendo para você mesmo. E o verdadeiro contentamento não está nessa direção, mas o verdadeiro contentamento está na direção de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos ficar em pé?